Aleluia, boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Fazia 2 domingos que eu não estava aqui, né? Quem tinha saudade de mim aí, só um pouquinho. Glória a Deus. Essas últimas 2 semanas, nós tivemos um trabalho extraordinário na nossa igreja de CB Colombo. O pastor Marquinhos assumiu a igreja lá com um pastor, né? Então já vai para a 2ª semana que estamos sem ele aqui conosco, não é? Mas ele está numa outra missão agora, como me ajudou aqui por 6 anos aqui na sede, não é? Não aqui nesse endereço, né? Mas na igreja sede. Agora ele está me ajudando em outro nível, no nível da superintendência, amém? Tenho certeza que ele vai ser uma ajuda tão melhor como era aqui para mim, amém? Mas é bom estar aqui com os irmãos, amém? E hoje eu quero terminar de ministrar o tema que estamos ministrando sobre a cultura do pastoreio. Nós recebemos uma direção do nosso apóstolo, não é? E a partir já do domingo que vem entraremos numa mensagem que estará sendo pregada a nível nacional para a nossa igreja. E eu tenho certeza que é uma direção de Deus para nossas vidas, vindo, não é, da maior autoridade humana que está sobre nós na Casa da Bênção, nosso querido e amado apóstolo Jair de Oliveira, um grande homem de Deus, amém? Eu fico muito feliz quando alguém me apresenta como homem de Deus, como a pastora Dejane me apresentou aqui. Eu sempre lembro do meu avô, dos meus 2 avós, né? Minha mãe sempre dizia: os teus avós são homens de Deus. E sempre que eu ouvia isso, né, isso me admirava, me dava algo assim gostoso dentro do coração. E eu sinto algo semelhante quando alguém diz para mim que eu também sou homem de Deus. É uma alegria, amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, Senhor, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor porque podemos estar aqui, Senhor. Que privilégio maravilhoso, que privilégio maravilhoso, que oportunidade, Senhor, sem igual que nós temos de estarmos reunidos aqui como Teu povo, um povo que se chama pelo Teu nome, como Tua igreja, como Teus filhos, como os Teus servos. Obrigado, Senhor. Senhor, nós ouvimos aqui, através da vida da Tua serva, pastora Dejane, que a gratidão, Senhor, é um dos motivos principais pelos quais temos que dar ou fazer algo para o Senhor, Pai. Senhor, meu Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu. Somos gratos porque o Senhor pagou por nós um alto e bom preço, Pai. Porque o Senhor nos quer como propriedade exclusiva do Senhor, como um povo santo, separado para o Senhor, Pai. E nos alegramos porque o Teu Espírito nos deu essa oportunidade, através do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós queremos cada vez mais nos entregar ao Senhor. Queremos cada dia mais nos render ao Senhor, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a negar a nós mesmos, a negar as nossas vontades, cada dia mais, para que cada vez mais a Tua vontade seja feita na nossa vida aqui na terra, como ela é feita no céu, Senhor. E sabemos, Senhor, que é a Tua palavra que nos liberta das mentiras que nos impedem de nos rendermos mais e mais ao Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, fala conosco e dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Pai, para que a Tua verdade venha trazer libertação em nossas vidas, Pai, libertação na nossa mente, para que possamos negar um pouco mais a nós mesmos, nos rendendo ao Senhor, até que estejamos completamente rendidos ao Senhor, Pai, até que um dia possamos chegar na Tua presença, Pai, e ofertar ao Senhor um coração verdadeiramente quebrantado e contrito, Senhor. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, gente? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, amém? Orar para as crianças? Vamos orar para as crianças então. Traga as crianças aqui no nome de Jesus.
Hoje a Lara vai orar para as crianças? Não vai? Não. Ah, tá bom, você vai orar para as crianças. Vamos orar para as crianças aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a mão para cá, por favor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essas crianças. Senhor, consagramos elas ao Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoá-las em tudo, Senhor. Abençoe elas, Pai, dando pais funcionais para elas, Senhor. Abençoe elas, fazendo com que o pai delas funcione segundo a Tua palavra, que a mãe delas funcione segundo a Tua palavra, Pai. Porque a principal proteção espiritual sobre uma criança são os pais, Senhor. Então, Senhor, faz dos pais deles uma cobertura forte espiritual sobre a vida deles, Pai. Senhor meu Deus, e que os pais ensine eles a amarem o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Não somente com palavras e muito menos com cobranças, mas acima de tudo com testemunho vivo dentro de casa, Pai. Senhor meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãozinhos, glória a Deus. Mais uma forte salva de palmas para Jesus. Pode sentar no seu lugar. Vamos então, irmãos, hoje eu tenho a missão então de encerrar esse tema com vocês, amém? Um tema muito importante, muito pertinente para nossas vidas, né? E eu quero começar hoje lendo um texto com vocês, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, que é o Salmo 123. E no Salmo 123 nós temos aqui o registro de todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre aqueles que se colocam debaixo do cuidado do Senhor, que se colocam debaixo do pastoreio do Senhor. Amém? Infelizmente, irmãos, nem todo mundo que frequenta uma igreja, de fato, se torna ovelha do Senhor. Ou, não é? Nem todo mundo que frequenta uma igreja deixa que o Senhor, de fato, seja o seu pastor. Amém? E quando eu aceito me colocar debaixo da cultura do pastoreio, não é? E vivo a dinâmica do pastoreio, como temos ensinado para vocês aí já há alguns dias, na verdade algumas semanas, né? Acho que mais de um mês já. Aquela dinâmica, né, que Caim rejeitou, né? A dinâmica de cuidar, de ser cuidado e cuidar. A expectativa do nosso Pai é que nós aceitemos o cuidado dos outros, sim ou não? Eu não tenho como aceitar, eu não consigo receber o cuidado de Deus na minha vida se eu rejeito o cuidado das pessoas que o Senhor colocou sobre nossas vidas para cuidar da gente, não é? O princípio do amor, que não é um sentimento. Quando a gente fala de amor, o amar a Deus não é sentimental. Tem 3 amor na Bíblia, amém? Tem o amor eros, que é o amor do homem pela mulher e vice-versa. Tem o amor filéu, né, que é o amor que a gente sente da emoção, é o amor da amizade, é o amor do carinho, é o amor de querer bem, é o amor da empatia. Você está entendendo? Não é? E existe o terceiro amor, que é o amor que é o maior de todos, que é o amor que Deus é o amor ágape, amém? Que é o amor sacrificial, né? Lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, fala o que faz alguém que ama. Coloca rapidinho para nós aí, 1 Coríntios do 4 ao 7, não é? E você vai ver que não tem nada a ver com sentimento, né? Quem ama, não no amor eros, não no amor filéu, são amores importantes, né, na Bíblia, mas quem ama segundo o amor ágape, que está descrito aqui, a ação de quem ama é paciente e bondoso. Quem ama, o amor não é ciumento, né, nem presunçoso, nem orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Quem ama, então, não existe essas coisas, amém? Não é irritável, ou seja, não se irrita, nem rancoroso, não fica guardando mágoa, nem rancor, não é? Sabe aquela pessoa que diz que te ama e depois, quando você faz uma coisa errada, ela traz
o passado, até dos erros dos seus avós, essa pessoa pode ter por você o eros e até o filéu, mas ágape não. Você está entendendo? Não fique irritado. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Sabe aquela pessoa que te ama no eros ou no filéu, e porque você não seguiu o conselho dela, ela torce para que dê errado, só para poder dizer, eu te avisei. Isso não é ágape, amém? Mas, então, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Próximo 7 agora. Então, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Essas são as características de quem vive no amor ágape, amém? Quem está só no eros não tem essas características, quem está só no filéu não tem essas características, mas quem consegue viver no amor de Deus tem essas características, não é? E a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão que vê, nesse nível aqui, nesse amor no ágape, não consegue amar ou não ama o seu Deus a quem não vê. Então nós vemos que a Bíblia estabelece um princípio. O relacionamento que eu tenho com Deus depende do relacionamento que eu tenho com os meus irmãos. Essa é uma grande realidade. Você está me entendendo? Então, quando eu não aceito o cuidado dos meus irmãos, sejam eles quem forem, e quando eu também não assumo a responsabilidade, que essa é a expectativa do Pai com relação a nós, de cuidarmos também dos nossos irmãos, não é verdade? Não é? Então eu não me coloco debaixo dessa dinâmica do pastoreio, e é por isso que, embora o Salmo 23, coloca para nós aí, eu vou ler na NTLH, o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, não é? Ele é irmão gêmeo do Salmo 91, porque é os dois salmos que as pessoas mais conhecem. Você está me entendendo? O Salmo 23 e o Salmo 91. Embora seja um salmo muito conhecido, até muito ensinado e pregado, nós acabamos não vendo essas coisas na vida dos irmãos, na vida das pessoas. Por quê? Porque não estão debaixo dessa dinâmica do pastoreio, dessa cultura do pastoreio, amém? E aceita o cuidado de Deus, quem ama a Deus, e aceita, cuidar dos outros, quem também ama a Deus. Então nós temos que entrar nessa dinâmica, essa é uma grande verdade, meus irmãos. E no Salmo 23, então, aqui eu contei aqui, assim, por cima, 16 bênçãos que são fantásticas, que mudam a vida de qualquer pessoa, se você se colocar debaixo dessa dinâmica do pastoreio, amém? E diz assim, Salmo 23, do 1 ao 6 eu vou ler, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? Então vem o primeiro aqui, o número 1 é que se você de fato deixa o Senhor ser teu pastor, se colocando debaixo da dinâmica do pastoreio, da cultura do pastoreio, ele assegura para você que nada vai te faltar, e nada não é nada de bom, ele está dizendo que nada vai te faltar, nem a correção, não é? Hoje eu falava com o Rodrigo e dizia assim, Rodrigo, nós temos que amar a correção, porque a correção é um ato de amor de Deus para conosco, amém? Então nós temos que amar, sermos amados por Deus, e Ele corrige os filhos que Ele ama. Então nós temos que receber as correções, as duras que Deus nos dá, as colheitas que Ele nos dá, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, não é? Nós temos que amar essas colheitas, porque essa é uma expressão do amor de Deus, amém? Você vai ver que quando você conseguir, isso deve ser uma meta na sua vida, amém? Você vai ver quando você decidir amar a correção que vem do Pai, e você conseguir se sentir amado, não é quando, o Pai está descendo o cajado santo em você, meu irmão, você vai ver que a dinâmica da sua vida espiritual vai mudar. Você vai ficar impressionado com o que vai acontecer. Por quê? Porque você, de fato, se colocou debaixo do pastoreio. Esse nada aqui, a gente só pensa em coisas que a gente deseja, não é? Mas não é assim. Muitas coisas que a gente não deseja e que é preciso para o nosso crescimento, o Senhor dá também. Nós temos que amar essas coisas, amém?
Amém? E quando você começa a amar a correção, você começa a amar o plano que Deus tem para a sua vida. E você começa a se desapegar do plano que você tem para a sua vida. Porque existem 2 planos na sua vida, 3 na verdade, né? Um seu, um do diabo e o outro de Deus, amém? O de Deus é o melhor, amém? Versículo 2 diz assim: Ele me faz descansar em pastos verdes, me leva a águas tranquilas. Então, quer dizer, quem é pastoreado tem uma vida onde ele consegue ter um descanso emocional adequado, um descanso espiritual adequado, e a pessoa, independente de circunstância, consegue ter uma vida tranquila, sem estresse, sem depressão, sem síndromes emocionais, sem tantas coisas que cada vez cresce mais, né? Cada vez tem um nome novo aí de uma doença emocional, não é verdade? O sangue de Jesus tem poder, né? Versículo 3: O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então você vai ter as suas forças renovadas, você não vai ter aquela cara de cansado, né? aquela tristeza assim que começa a dar depois das 18 horas de domingo, não é verdade? Nossa, Deus, amanhã, segunda-feira, meu Deus, tudo de novo, né? Por quê? Porque você não tem forças renovadas, né? Desânimo, desistência, né? Você chega no limite emocional, físico, estafas, quantas coisas, né? Porque não tem as forças renovadas. E diz também que o Senhor vai nos guiar por caminhos certos, não é? Quando você se coloca debaixo dessa cultura do pastoreio e você entra na dinâmica, né? O que é dinâmica? Dinâmica é um movimento, não é verdade? Sim ou não? Né? Que movimento é esse? Você tem que se movimentar para ser cuidado, e você tem que se movimentar para cuidar, né? Então o Senhor começa a te guiar por caminhos certos, e você vai tomar cada vez mais decisões acertadas e menos decisões erradas. Quanto tempo você perdeu, quantas coisas você perdeu e não conquistou por decisões erradas que você tomou, mesmo depois que você já é crente, não é? Fica aí remando contra a correnteza. Versículo 4: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Olha que interessante, eu sou uma vida sem um medo que te paralisa, né? Porque o medo que paralisa é um medo ruim. A Bíblia diz: quem tem fé não tem medo, não é? O medo da insegurança, o medo da falta de capacidade, o medo dos desafios, o medo de perder, o medo de não conquistar, o medo de não conseguir fazer, o medo de não dar certo, o medo de dar errado. Meu irmão, quantas coisas paralisam as pessoas em função de, né, diversos medos. E esse medo, ele é fruto do quê? Fruto de uma vida não pastoreada, fruto de uma vida que não tem a segurança de que o Senhor, não é, vai prover, porque para Ele prover, não basta você reconhecer que Ele é Deus, você tem que viver debaixo do pastoreio dEle, amém? Pois tu, ó Senhor, estás comigo. Olha que interessante, né? A gente vai começar a ter mais experiências com a presença de Deus. Por quê? Porque nós teremos a certeza, né? O salmista aqui, ele fala de algo que é uma certeza absoluta para ele: tu estás comigo, né? Você não vai viver os momentos onde você fraqueja na fé, onde você falha na fé, e você pensa ou pergunta: rapaz, será que Deus está comigo mesmo? Quando você questiona a presença de Deus na sua vida, meu irmão, é a maior evidência que você não está guardando a sua fé. Quem não guarda a fé não combate o bom combate, e quem não guarda a fé não completa a carreira. É ou não é verdade? Né? Então você vai ter a certeza, e em função das certezas, você vai começar a ter experiências maravilhosas com a presença de Deus, não é? Mais um benefício: e tu me proteges e me diriges. A dirige a gente já viu lá em cima, mas nós usufruiremos
constantemente da proteção de Deus. Amém? Isso não quer dizer que Deus não protege as pessoas, Deus protege até os ímpios, meu irmão, mas Ele protege cada um no nível do pastoreio que o Senhor, que a gente se submete. Amém? Versículo 5: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Olha só, né? Irmão, isso aqui é um tapa na cara do inimigo, não é verdade? Né? Os inimigos, eles torcem contra nós, sim ou não? E o Senhor, então, não é? Ele prepara uma mesa para você, na presença deles, enquanto, né, os inimigos torcem para que você se dê mal, está lá o Senhor te servindo, cuidando de você, não é? A mesa, então, representa a provisão, a mesa representa o cuidado, a mesa representa também a comunhão, sim ou não? A mesa também representa a comunhão. Independente de você estar rodeado dos inimigos, não vai faltar a provisão de Deus na sua vida. Independente de você estar rodeado dos inimigos e de dificuldades, não vai faltar o cuidado de Deus com você, não vai faltar a comunhão de Deus com você, porque Ele é o seu pastor, porque você se colocou debaixo dessa dinâmica do pastoreio. Amém? Continuando, tu me recebes como convidado de honra. Então, né, o Senhor, Ele vai te honrar, sim ou não? Né? Ele vai te tratar de uma forma que as pessoas vão pensar de você assim: rapaz, esse cara é importante para Deus, não é? Eu lembro uma vez eu conversando com um pastor, amigo meu, e eu conversava com ele estava numa fase difícil da vida dele, e todo mundo passa fase difícil, só que naquele tempo eu não estava na fase difícil, estava na fase melhor, e ele falou assim: César, brabo, é que tu é queridinho de Jesus. Eu falei: não, isso, todos nós somos, né? Mas quando a gente deixa Ele cuidar da gente, Ele nos recebe como convidados de honra, amém? E enches o meu copo até transbordar, ou seja, gente, isso aqui é o sinônimo da vida e abundância, não é verdade? Não é? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que as ovelhas... O que é ovelha? Ovelha é aquele que está debaixo da cultura do pastoreio. Não é bode, não é cabrito, fica dando, não é, cabeçada no pastor, no líder, não é verdade? Né? Não, se sujeita ao cuidado, se sujeita à direção de Deus. E aqui, irmãos, não é você sujeitar a pessoas, amém? É você sujeitar ao Senhor. Porque você não precisa se sujeitar a uma direção, a um conselho que não é bíblico, não é verdade? A sua segurança está onde? Na palavra do Senhor, amém? Ah, pastor, mas eu não conheço a Bíblia, eu não sei se o que o senhor está falando é bíblico ou não, então eu fico inseguro, eu fico com medo, eu fico pensando qual é que será a sua intenção, o senhor não está querendo manipular. Pois é, meu filho, a Bíblia já te avisou faz tempo que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Você aqui dentro, ouvindo uma palavra de Deus, está perecendo, porque quando você ouve a verdade, cria dúvida em você. Você está me entendendo? Então, a única solução para você é você comer a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, para que você não tenha insegurança, que você saiba examinar se aquilo que está sendo dito para você, numa pregação, num aconselhamento, num direcionamento, num ensino, é bíblico, é de Deus ou não é de Deus. Amém? Senão você vai perecer. Não é? Não tem como você sair do caminho que está te levando à destruição se você não tiver conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o Senhor que Ele vai te dar essa vida abundante, né? Certamente a tua bondade, ou seja, nós usufruiremos da bondade de Deus, sim ou não? Deus é bom, né? Mas todos conseguem perceber essa bondade de Deus? Às vezes não, né?
a tua bondade e o teu amor, né? Certamente então, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo. Ou seja, eu vou experimentar isso constantemente, não é? Crer que Deus é bom é uma coisa, viver a bondade dele é outra coisa, né? Crer que Deus é amor é uma coisa, espero que você creia, mas discernir a manifestação desse amor na sua vida é outra coisa, né? Enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que privilégio esse aqui? Esse aqui é o último, né? Que privilégio é esse? Quem é que pode morar na sua casa todos os dias da vida dele? Quem? 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 Filho! Olha aí! Que maravilha, meu irmão! Filho, não importa a idade deles, eles podem morar na nossa casa, até deixar de ser nosso e ser deles, até a gente morrer e deixar como herança a casa para eles, não é verdade? Né? Isso é um privilégio de filho, você está me entendendo? Então, o objetivo e o privilégio de filho não está no último lá, por acaso, é por que o Senhor Ele quer te pastorear, por que Ele quer que você, sabe, entre na dinâmica do pastoreio, porque Ele quer te conduzir a uma vida de filho. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O objetivo do pastoreio, dessa dinâmica, onde você, sabe, recebe o cuidado da comunidade cristã que Deus te colocou, mas você também se importa com ela e cuida dela. E quando eu falo disso, não falo de parede simplesmente, eu estou falando de gente que é cuidado por gente e gente que cuida de gente. Amém? O mandamento, né, apacenta minhas ovelhas, é só para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, se você pensa assim, não, pastor, eu acho que esse negócio de cuidar dos outros não é para mim. Bom, só se você chegar à conclusão que você não ama a Deus. Não é? Não amo a Deus, não quero amar, então essa palavra não se aplica à minha vida. Mas se você ama a Deus, cuide das pessoas. E se você pretende amar a Deus, entenda que uma das consequências na sua vida de você amar a Deus é que você vai começar a cuidar dos outros. Você está me entendendo? Querendo ou não? Querendo, você vai acabar nessa dinâmica. Aleluia. E por isso, irmãos, nós não podemos ser como Caim. Caim foi a primeira pessoa na Bíblia que Deus reprovou, não simplesmente pelo que fez, mas pelo modo que vivia. Amém? Caim foi a primeira pessoa na Bíblia que Deus não simplesmente o reprovou pelo que fez, mas pelo modo que vivia. Existe uma diferença muito grande em Deus reprovar uma ação sua e em Deus reprovar o seu modo de vida. Uma diferença muito grande. Você está me entendendo? Não é quem tem filho aí, acho que vai conseguir entender um pouco melhor essa situação. Muitas vezes Deus reprovou uma ação dos nossos filhos, mas nós louvamos a Deus pela vida que eles têm, não é verdade? Sim ou não? Não é? Então, eu tenho 2 filhas, não é? Eu repreendo as 2 quando elas fazem algo errado, mas uma me preocupa mais e outra me preocupa menos. Por quê? Porque outra tem um modo de vida melhor. A outra, porque mora longe de mim, tem um modo de vida que me preocupa. Não é só a ação. Você está me entendendo? Não é só a ação. E Caim, ele foi essa primeira pessoa na Bíblia. A primeira pessoa que Deus olhou para ele e falou assim: eu reprovo o jeito que tu vive, eu reprovo a tua vida. Claro que não falou essas palavras, né? Lá em Gênesis 4:9 diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável por meu irmão? Né? Aí você vai ver que a conversa continua, você pergunta: por que tu andas aí mal-humorado, carrancudo, né? Se tu viesse agindo bem, tu não estaria assim, mas tu vem agindo mal, e o pecado está à tua porta, e você precisa dominá-lo.
Entendeu? O que ele diz para Caim? Ele não disse para Caim, não, eu vou te ajudar, ora para mim para não ser tentado. Não, ele não disse isso para Caim, porque Caim tinha uma vida reprovada, assim, cabe a ti dominar. Quando nós vivemos um estilo de vida como Caim, alheio às nossas responsabilidades de família e de fé, alheio às nossas responsabilidades de família espiritual, porque era isso que tinha acontecido com Caim. Caim se tornou alheio, separado da responsabilidade que ele tinha como filho de Adão e como filho de Eva. Quantos irmãos estão alheios às suas responsabilidades por serem filhos de Deus? Ele também estava alheio à sua responsabilidade de irmão, e eu não sei onde é que está meu irmão, por acaso eu sou o guarda dele, por acaso eu tenho responsabilidade sobre ele. Rapaz, Deus reprovou a vida dele, e por reprovar, assim, agora tu está por tua própria conta, o pecado está aí, te vira com ele, é tu que vai ter que dar conta dessa situação agora. Não tinha ajuda do Senhor, tinha só o alerta do Senhor. Vigia, te puxa, não é verdade? Se liga. Então nós temos que, para viver a dinâmica, as promessas do Salmo 23, nós temos que nos colocar debaixo da cultura do pastoreio. E para isso, gente, precisamos deixar de ver como Caim, amém? Por ser filho de Deus, Deus tem expectativa em nós, com Ele mesmo e também com os nossos irmãos, amém? O Senhor sempre pergunta de você para alguém, e Ele quer poder perguntar de alguém para você. Isso não quer dizer que você tem que ser líder, discipulador, que você tem que ser pastor, evangelista, mestre, não. Quer dizer que você tem que se importar com as pessoas, amém? Gostar delas de verdade. Você está me entendendo? Não é? Não deixar que a loucura da vida te prenda. Aleluia! E nós vimos aqui que existem os componentes, né? Que a gente tem que deixar, a gente tem que receber e dar para estar debaixo dessa cultura do pastoreio. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do 2 ao 4, na NTLH, diz assim: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Então, nós já vimos essa parte de cuidar bem. Primeiro, a gente tem que cuidar bem de nós mesmos. Na semana passada, a missionária Léa mostrou para vocês sobre cuidar bem do próximo, cuidar bem dos outros. E hoje, nós vamos ver os outros, né? Então, tem que cuidar bem, cuidar de boa vontade, não é verdade? Não é? Não cuidar para ter resultado pessoal, cuidar com o desejo de servir e não procurar dominar aquelas pessoas que nós cuidamos, amém? Então vamos, entender um pouco mais cada um desses pontos. Aleluia, glória a Deus. Quem está querendo se colocar debaixo do pastoreio do Senhor aí? Aí ele vai ser o teu pastor. E nada? E aí vai, 1, 2, 3, você vai começar a usufruir das coisas maravilhosas do Senhor, amém? O segundo ponto, então, além de cuidar bem, nós não podemos fazer as coisas para o Senhor de má vontade, amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 9, se eu não me engano, o Senhor diz que Ele ama quem faz algo a Ele ou quem dá algo a Ele com alegria. Deus ama a todos? Sim ou não? Então é redundância Deus dizer que Ele ama quem dá com alegria? Não, Ele ama de uma forma diferente. Porque olha só, olha aqui, eu amo esse guri aqui, como eu amo a maioria de vocês. Não amo vocês todos igual, porque eu não sou Deus, amém? Não é? Mas tem horas que eu gosto de amar. E tem horas que eu queria não amar. Você já passou por isso? Não é? É mais ou menos aqueles hinos que os irmãos dizem do canto aí fora. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você está me entendendo? Né?
Por que a gente gosta de gente assim? A gente pensa às vezes, né? Que eu entendo nesse texto que Deus ele tem prazer, ele tem satisfação em dispensar do seu amor sobre as pessoas que servem a Ele com alegria, que não fazem as coisas de má vontade, que não fazem só por fazer ou porque tem que fazer, não é? Você veio aqui com qual espírito hoje? Você veio aqui com o espírito de alegria? Você está aqui hoje com alegria? Você está alegre porque está aqui hoje? Você está aqui por obrigação? Você está aqui por necessidade? Você está aqui por estar, né? Se você está aqui com alegria, Deus ele vai expressar o amor dele por você de uma forma diferente do que ele expressa para os outros. Amém? Então nós temos que, nesse caso aqui, né, receber o cuidado de boa vontade. E nós temos também que dar o cuidado de boa vontade. Não pode ser uma coisa assim, né, de qualquer jeito, né? Eu anotei aqui 3 coisas que, em geral, roubam a nossa boa vontade. Que se você não resolver isso na sua vida, você vai ser uma pessoa que em determinadas áreas da sua vida, você vai viver debaixo de uma má vontade, debaixo de um mau humor, debaixo de uma má disposição ou de uma indisposição. Tá bom? Primeira coisa, que dentro da minha experiência de pastor, que eu vejo que faz as pessoas ter má vontade em fazer as coisas, no caso aqui, ser cuidado e cuidar, são os traumas. São o quê? Os traumas. Você está me entendendo? Pessoas, não é, que passaram por traumas e não foram saradas desses traumas, elas terão má vontade em determinadas áreas da sua vida, né? Hoje, por exemplo, né, eu sinto sim uma dificuldade muito grande, e um dos motivos que eu tenho pregado essa mensagem, de cuidar das pessoas, não por mim, porque eu sinto uma resistência. O que eu sinto? Por quê? Porque a maioria de nós viemos de famílias que falharam no cuidado deles conosco. Pai que não cuidou como tinha que cuidar, uma mãe que não cuidou como tinha que cuidar. Não é verdade? Não é? Eu, por exemplo, eu tinha um trauma na minha infância. Eu tive um trauma na minha infância. E esse trauma gerou uma dificuldade, uma resistência a mim com tudo que estava ligado à língua portuguesa. Tinha uma professora, a minha primeira professora da primeira série, professora chamada Lúcia, não me lembro o nome dela até hoje, entendeu? Um dia eu estava fazendo um trabalhinho lá, Dia dos Pais, para o meu pai, e estava escrevendo algo para o meu pai, e ela chegou na minha frente assim, ó, e ridicularizou a minha letra, porque a minha letra estava de garrancho, não sei o quê, e ela pegou, naquele tempo as professoras podiam dar reguada na mão da gente. Quem é desse tempo aí? Aí, ó, o Wilson, né? Meu irmão, e a mulher me deu uma reguada nas minhas mãos. Gente, eu criei um bloqueio. Eu tomava pau. E todos os vestibulares que eu fiz, que eu rodei, eu tomei pau na redação. O último que eu fiz antes de passar, né, o penúltimo, então, antes de passar na Federal do Rio Grande do Sul para Química, cheguei na hora da redação, meu irmão começou a me dar um suador, assim, um negócio, entendeu? Eu levantei a mão, pedi para o monitor para ir no banheiro, o monitor, né, foi até a porta do banheiro comigo, entendeu? Entrei no banheiro, me escorei na parede, assim, eu não queria fazer nada, só queria dar uma esparecida, assim, aí eu fui ligar a torneira para lavar o rosto.
Já viu? Já. Não conta quem é para nós. Não é? Você já viu aquela pessoa, meu irmão, que você pede para ir no mercado para comprar uma coisa para ela comer, ela vai protestando? Entendeu? Quando peço para ela fazer as coisas que ela não quer, ela sai pisando mais forte. Eu chamo ela, volta aqui, porque eu tenho que ensinar ela a ser uma mulher dedicada a Deus, amém? Essa é a expectativa de Deus em mim. E Deus não gosta que a gente faça com cara emburrada, não. Eu falo, como é que é, filha? Aí eu começo a mostrar para ela que ela tem motivo de só para fazer com alegria. Aí eu já dou um sorriso para ela, já me devolve o sorriso e já vai caminhando manso. Você está entendendo? Então, olha só, negar a si mesmo não é fazer de má vontade, não é fazer por obrigação. Negar a si mesmo é ter o reconhecimento que a indisposição de fazer é fruto de pecado. A indisposição de fazer é mal. Os motivos para não fazer algo são malignos, são carnais, são mundanos e até profanos. E eu não quero isso dentro de mim. Então o que eu faço? Eu rejeito. Fala assim, eu rejeito. Repita comigo, eu rejeito. Você rejeita aquilo. Entendeu? Você tira aquilo da sua alma. E você busca uma razão bíblica, divina, para fazer o que você tem que fazer. E aí o que você faz? Faz com alegria, faz por gratidão, faz por honra, faz por louvor, faz por adoração. Nós não podemos fazer as coisas de má vontade. Temos que fazer com alegria. Irmãos, eu não gostava de gente. Quando eu me tornei pastor de Porto Alegre, eu não gostava de gente. Quando o Abraão falou assim, você vai ser pastor de Porto Alegre, eu falei, não posso ser. Ele ficou esperando que eu fosse confessar um pecado para ele. E confessei um pecado, mas não era o pecado que ele imaginava. Entendeu? Eu não posso, ele falou para mim, por quê? Eu falei assim, Abraão, porque eu
edificar a igreja, sim ou não? Mas o que a gente vai treinar pessoas para edificar uma igreja de pessoas que não cuidam de pessoas? Gente, a coisa mais importante não é quem quer de mim, especificamente de mim. A coisa mais importante não é quem quer especificamente de você. A coisa mais importante é quem quer de todos. E a grande dificuldade das pessoas hoje descobrirem que Deus quer especificamente delas é porque elas rejeitam aquilo que Ele quer de todos. Se você não entender que aquilo que Ele quer de todos é mais relevante do que aquilo que Ele quer especificamente de você, você nunca vai ter discernimento da sua vocação, do seu chamado, para que Deus colocou você. Entenda que o mais importante é o que Ele quer de todos. Amém? Então, nós temos que servir Ele com alegria, porque essa é a verdadeira adoração. Amém? Nos dedicar como um sacrifício vivo para fazer o serviço que Ele chamou para fazer, a fim de agradar. Nos dedicar como um sacrifício vivo, a fim de fazer o serviço que Ele chamou para fazer, a fim de agradar. Nos dedicar como um sacrifício vivo para fazer o serviço que Ele quer que todos façam, a fim de agradar. Nos dedicar como um sacrifício vivo, meus irmãos, para fazer o que Ele quer que todos nós façamos, a fim de agradar. Essa é a verdadeira adoração. É isso que o Senhor procura achar em nós, verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Amém? Posso ouvir glória a Deus aí? Faltava alguma coisa que você descobriu que ia ser um adorador. Eu acho que você acabou de perceber um rema, não é? De Deus. Amém? Para alguns esse rema vem como um despertar de mente, para outros esse rema vem como um soco no estômago e para alguns até como um soco no queixo. Você sabe que isso é cauteado. Amém? E a quinta coisa que envolve esse pastoreio, eu devo cuidar e não dominar. E eu devo deixar ele cuidar de mim, mas eu não devo deixar me dominar. Amém? Você não deve deixar ninguém te dominar. Mas se você deixar as pessoas cuidar de você. Você está entendendo? E você não deve também querer dominar ninguém, porque aquela pessoa que se deixa dominar, ela, quando começar a cuidar de alguém, vai querer dominar também. Não é verdade? Ninguém é seu dono, quer dizer, desculpa. Somente uma pessoa é seu dono. Quem é seu dono? Quem é que te comprou? Quem é que pagou o alto do preço por você? Eu vejo alguém dizendo assim, não, o meu pastor pagou um preço por mim, filho. Isso é isso. Amém? Como eu falei, qualquer pastor, se não fosse a árvore que eu ia fazer com outra, eu paguei o preço por ela, então, se o que eu faço não é pessoal, não, eu pago o preço do quê? Eu pago o preço sim, eu nego a mim mesmo sim, eu estou negando sim, mas por quê? Porque para agradar a Deus, amém? Porque eu reconheço que Ele pagou um alto preço por mim. Então, em gratidão a Ele, em louvor a Ele, em adoração a Ele, eu faço as coisas. Mas eu faria para qualquer pessoa que estivesse aqui hoje. Eu louvo a Deus que são vocês. Porque já me liguei a vocês. Mas se não fosse vocês, se fossem outros, Ele estaria fazendo, estaria pegado a eles. Então, quando um líder, presta bem atenção, quando um líder fica falando para você como é difícil ele fazer as coisas por você, primeiro, ele deve estar equivocado. Ele não entendeu direito a quem ele faz ele certo. Se não está equivocado, ele está mentindo. Ele está
garantido para te manipular. Amém? O Timóteo isso é mal. Ele quer te dar um laço nas suas emoções. Isso é maligno. Então não deixe ninguém dominar você. Seja grato aos seus líderes. Seja grato às pessoas que cuidam de você. Sim, sim. Não é? A Bíblia diz que a gente deve honrar a honra que a pessoa tem, não é verdade? Não é? Mas quem pagou o preço por você foi quem, meu irmão? Quem é que morreu na cruz por você? Foi Jesus. Olha, Jesus, ele fez por você. Jesus faz por nós. Mas o que nós fazemos por quem? Por Deus. Jesus faz por nós. E nós fazemos por Deus. Jesus faz por nós. E nós fazemos por Deus. Você está entendendo? Se um líder falar assim para você, assim, ó, eu só faço por você. Se você desviar o desvio junto, e a razão que você vê a Deus é você. Vixe, Deus, você é Deus. Não é verdade? Não existe isso. E já fica uma dica para os líderes. Se você pensa em desistir, porque os que você cuida desistiu, você não está bem alinhado. O seu propósito é do Senhor, bem? Então, você ajuda quem? O Senhor. Então, não deixe as pessoas dominar você. Tem pessoas que vão querer dominar você. Nós vivemos no Brasil uma cultura de domínio. A nossa cultura é uma cultura de querer mandar nos outros. Não deixe isso acontecer com você. Independente de quem for a pessoa, essa pessoa tem que tratar você com respeito, tem que tratar você com educação. E você também é a mesma coisa. Você não pode achar que você tem direito sobre a vida das pessoas. Não, só quem tem direito é quem? É o Senhor. Não é verdade? É óbvio, né? Que quem nunca dá muito e querido, quanto mais você vai aceitando responsabilidades dentro de uma comunidade, você também vai aceitando que os líderes te cobram aquilo que você aceitou, ou não? Ninguém pode te obrigar a aceitar uma responsabilidade. Mas se você aceitou uma responsabilidade, não é verdade? Sim ou não? Eu nunca vou te xingar e te cobrar se você não orar a Deus. Porque eu sou compromisso seu com Deus. Você não ora a mim, você ora a quem? Hoje, a senhora, hoje, eu não vi você orando. Não, isso é uma coisa particular só com Deus também. Não é? Mas se você assumir um compromisso comigo, eu, César, e você furar comigo, eu vou te cobrar. Não é porque eu mando em você. É porque você me deu a sua palavra. Diferente, não é verdade? Não é? Então, a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5:3, na NTLH, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas seja um exemplo para o rebanho. Amém? Então, tem dois tipos de líder. Tem líder que lidera com cobrança. Mas o Senhor, Ele quer que a pessoa se lidere com exemplo. Seja um exemplo. Instrua segundo aquilo que você dá. Exemplo. Você tem que lembrar que as pessoas pertencem ao Senhor. O Senhor, Ele compartilhou conosco a missão, por isso Ele nos comissionou, mas não compartilhou conosco a sua propriedade. Nós não somos co-proprietários. Amém? Então não deixe ninguém te dominar. Mas também não quero dominar ninguém. Mas não use esse argumento de ninguém te dominar para viver uma vida em desobediência à palavra de Deus. O nome disso é rebeldia. Amém? Porque se eu abro a Bíblia para você e digo para você algo, irmãos, olha, tem que ser assim porque está escrito. É eu que estou mandando em você? É eu que estou mandando em você? Sim ou não? Não. Quem está mandando em você?
temos que estar abertos a cuidar todos. Então, quando alguém aqui for falar algo para você, se você conhece as Escrituras, você vai saber se é de Deus ou se não é de Deus. Se não é de Deus, entra no ouvido e sai. Se é de Deus, porque concorda com a Bíblia, é o que você sentiu, aquele seu coração ele é enganoso, não discerne as coisas por sentimento. Você tem que discernir as coisas por conhecimento bíblico, conhecimento revelado a partir da Escritura Sagrada. A pessoa diz, e vem na sua mente uma lembrança de um texto bíblico, de uma situação bíblica, de uma história bíblica. O nome disso é testificação. É o Senhor te lembrando de toda a verdade. Aí você recebe. Você diz o quê? Amém. Mas não diga amém só na boca, para fora. Siga a instrução que vem por meio da verdade. Amém? E aí, não é? Eu tenho certeza que a sua vida vai entrar numa dinâmica poderosa. O Salmo 23 não vai ser só um salmo aberto na sua vida, na sua casa, ou lido de vez em quando, quando você está meio desesperançoso, triste, não é? Está tudo dando errado. As pessoas geralmente vão no Salmo 23 para aumentar mais desgraça. Mas está tudo errado, está lá no Salmo 23. Aí quando nós conseguimos falar e ler o Salmo 91, não é verdade? Mas se você tivesse lido o Salmo 119 e aplicado ele na sua vida, você não estaria nessa condição. O Salmo 119 é o amor ou o elogio à palavra de Deus. Amém? Né? E você vai ver no Salmo 23, vai começar a se fazer verdade na sua vida. O Senhor restaurará a sua pastor. Mas por isso, não vive o estilo de vida reprovado. Aceitar os cuidados daqueles que Deus colocou para cuidar dele. No caso, eram os próprios pais dele. E que também não aceitava cuidar do irmão. Você tem um pai que quer cuidar de você através de pessoas. E você tem irmãos. E Deus quer cuidar deles através de vocês. Amém? E se você fizer isso, isso vai mudar. Isso vai mudar a sua história. Está desligado o microfone. Ninguém me avisa? Misericórdia. Viu? Vocês estão vendo o erro e não me avisam. Aí os irmãos não estão entendendo um lado lá do fundo. Meu Deus do céu. Amém? Já que todo mundo riu, fiquem de pé e vamos orar agora. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus. Ou estava tão boa a mensagem que vocês nem se importaram com a falta de microfone, ou estava tão ruim que vocês nem se importaram não estão ouvindo ela direito. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que fomos conduzidos nessa palavra, Pai. Uma palavra fundamental para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual, Senhor. Uma palavra fundamental para não termos um estilo de vida reprovado pelo Senhor. Nós não somos perfeitos, Senhor, e o Senhor sabe disso melhor do que a gente. Nós sempre, aqui e ali, nós cometeremos erros e cometeremos pecados, Senhor, mas nós não queremos ter uma vida reprovada pelo Senhor, embora sabemos que em alguns momentos o Senhor vai reprovar aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, mas pelo menos queremos ter uma vida que o Senhor aprova, Pai. A boa intenção de um coração rendido ao Senhor, comprometido com a palavra da verdade. Pai, nós vemos que isso começa na vida de alguém, quando alguém começa a rejeitar ser cuidado e rejeitar cuidar de alguém, Senhor. Senhor, naquele dia que o Senhor falou com Caim, Caim endureceu o coração para o Senhor. Senhor meu Deus,
Tenha misericórdia de nós aqui hoje, Senhor. Senhor, trabalhe em nós para que nenhum de nós fechemos o nosso coração